De volta com o programa Elos e agora a gente vai para o nosso bate-papo com a psicóloga Lores. Eu vou te chamar de Lores, né? Mais fácil. Seja muito bem-vinda ao programa Elos. Obrigada por nos receber hoje. Obrigada, muito obrigada. Bom, nosso bate-papo hoje, como eu disse no início, vai ser sobre a importância da convivência da família, do pai e da mãe com os filhos, principalmente nessa época de férias escolares, que a gente continua com o corre-corre e as crianças dentro de casa. Então, eu gostaria de que você falasse, Lores, da importância dessa participação dos pais com os filhos e o que eles representam na idade da primeira infância, primeiro começando do 0 aos 6 anos de idade. Bom, para as crianças, os pais são um modelo, né? Então, assim, a participação deles na vida das crianças é fundamental, mesmo no período de férias. Eu sei que é complicado, os pais continuam aí na correria do dia a dia, com trabalho, compromissos, mas as crianças precisam, sim, sentir que os pais estão próximos. Então, seria bacana encontrar uma maneira, algum dia específico, algum passeio específico, para que a criança perceba que os pais estão participando desse período que é diferente, eles percebem que é diferente na escola. E você poderia explicar um pouquinho sobre esse elo de ligação entre os pais e os bebês, as crianças pequenininhas? Os bebês, eles têm nos pais uma extensão, na verdade, principalmente a mãe, né? Uma extensão deles. Eles não se percebem ainda diferente, em separado das mães. Então, eles sofrem muito com essa distância, né? Eles querem que a mãe esteja ali para eles o tempo todo, participando de tudo, e a maioria das vezes as mães ainda estão em amamentação. Então, isso é muito importante para as crianças. Quando há necessidade desse distanciamento, a criança precisa ficar na escola, a mãe precisa voltar ao trabalho, é importante que a mãe tenha segurança nesse espaço em que está deixando a criança e que ela também passe essa segurança para a criança. Porque a criança ela vai começar a perceber que a mãe vai, mas ela volta. Então, ele vai se sentir seguro. Ele começa a entender que existe uma rotina em que a mãe se ausenta, existem outras pessoas que ficam nesse cuidado e a criança cria vínculos com essas pessoas, mas a mãe volta. Então, ele já espera. Em algum momento, ele não sabe mensurar o tempo, mas ele sabe que em algum momento a mãe, os pais vão retornar. É muito bonitinho isso. Fico encantada com isso. E agora falando um pouquinho das crianças um pouco mais velhas, a partir dos 7 anos até os 12 anos, né? Se bem que hoje em dia não sei se a gente ainda considera criança, né? Sim, 12 anos. Sim. Dos 7 aos 12 anos, como as crianças veem os pais? Tá. A gente fala de segunda infância até 7 e 10. 11, 12, pré-adolescência, porque eles não são mais crianças, mas ainda não são adolescentes. Então, é uma fase complicada. Existe um distanciamento, né? Um início de distanciamento nessa fase, porque a criança já está mais autônoma, ela realiza as atividades básicas sozinha, né? Ela não precisa mais de tanta ajuda para o banho, para a alimentação, mas ela tem o ingresso efetivo social da escola. Então, ela passa a ser avaliada na escola, ela passa a entender o que é a competição e passa a competir. Né? Isso é uma coisa que às vezes é sofrido para a criança, porque se ela entende que ela vai ter habilidades. Todo mundo não é bom em tudo. Né? E ela entende isso, ela passa a sofrer isso. Então é importante que os pais consigam manter esse distanciamento, que é importante. Ele precisa conviver socialmente com os amigos, ele precisa competir, mas ele precisa saber perder. Ele precisa entender que ele não vai ser bom em tudo e que está tudo ok não ser bom em tudo, né? Então, que ele vai ter essa volta para casa, ele vai ter essa segurança dos pais, né? Que os pais vão estar ali para acolhê-lo. Né? Isso é o papel dos pais nessa fase. Lores, e qual é a importância da convivência dos pais no cotidiano dos filhos? A importância deles, de fato, saberem o que está acontecendo com a criança pequenininha e com o filho mais velho?
Os pais, eles precisam conhecer a rotina dos filhos, né? Primeiro, com os pequenos, nós apresentamos a rotina, na verdade. E aí, com o tempo, com esse distanciamento que eu disse, na adolescência esse distanciamento fica maior, é mais importante ainda que você conheça a rotina dos seus filhos, os hábitos, os gostos, né? Os amigos com quem ele se relaciona, porque isso estabelece quem é o seu filho. Então, se você não conhece isso, fica muito difícil. Você vai se distanciando desta criança e você vai perdendo ele para o grupo, né? Então, é importante que você, como eu disse, mantenha essa distância para ele, para que ele consiga se estabelecer socialmente, que ele consiga resolver os conflitos, mas você, como mãe, como pai, precisa ser o apoio dele. Ele precisa entender que quando houver a necessidade dele interna, ele pode retornar. Então, você precisa, sim, estar presente nessa rotina. Encontrar uma maneira de estar presente com ele em algumas situações, obviamente, mas que ele tenha segurança disso. Bom, eu acho que o grande empecilho de tudo isso é a questão do tempo. Cada vez mais eu percebo que os pais não têm tempo para os filhos. É muito difícil encontrar uma família que consiga almoçar com seus filhos, que consiga ter uma convivência de pai e mãe sentarem em algum momento do dia com seus filhos. Isso realmente fica difícil por causa do complicador do tempo, exigências no trabalho e tudo mais. Dentro desse contexto, como você poderia, que dica que você poderia dar para os pais para que eles se façam presentes mesmo com essa falta de tempo? Eu acho que hoje, pensando nas crianças mais velhas, nós temos as redes sociais, né? Nós temos aí aplicativos em que a gente consegue se comunicar em segundos com os filhos. Então, essa é uma maneira de participar da vida dos filhos, né? Agora, pensando nas crianças menores, e não só as redes sociais também. Pensando nas menores e também nos maiores, nós temos que programar o nosso dia, né? Por mais que isso seja difícil, como eu falei anteriormente, a rotina é algo fundamental para a criança. Então, que você não consigo estabelecer todos os dias uma refeição, mas estabeleça os dias em que ela vai acontecer. Isso é importante para os pais também, porque mesmo que você tenha as exigências do trabalho, você vai saber, não, esse dia é do meu filho. O filho tem que entrar como parte da sua rotina também. Né? Eu não posso pensar assim, não vai dar tempo. Não, eu não vou conseguir, não, mas hoje é o dia do meu filho. Então, você estabelece isso como um compromisso para a sua vida. E eu acho que assim você consegue participar mais. Bom, você mostrou no dia que nos conhecemos um vídeo muito bacana sobre os nós. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância do pai, principalmente, né? Porque a mãe é aquela figura que está sempre ali, ela se desdobra, mas ela sempre se faz presente, de alguma maneira ela aparece. Os pais, eu acho que têm uma dificuldade até pela característica, o fator masculino, o provedor da casa e tudo mais, e ele é aquela figura assim, um pouco mais difícil de demonstrar um afeto, de demonstrar uma preocupação. Então, agora, especificamente para os pais, qual o conselho que você daria? Os pais, eles ficam com o papel de impor regras, né? Porque a mãe fala, é o que você falou, é uma relação que fica um pouco desgastada ao longo do tempo. E o pai é aquele que chega e é o que dá bronca, é o que impõe a regra, né? Então... é o chato da história. É o chato da história. Mas não tem problema, né? Eu acho que alguém tem que fazer esse papel e não tem problema, desde que você leve o afeto junto. Desde que você demonstre para a criança que, apesar dessa imposição de regra ou dessa sanção que está sendo sofrida, tudo isso está sendo feito em função do amor, né? É importante que o pai entenda também, porque às vezes a gente fica tão culpado de não ter o tempo, de não conseguir estar junto, de só dar broncas, mas é através disso que também está inserido o amor, né? Então, os pais precisam também poder falar um pouquinho de sentimentos, né? Não tem problema eu dar uma bronca no meu filho e dizer, estou fazendo isso porque eu te amo. Né? Estou aqui porque eu te amo. Então, você comentou a respeito do nó do afeto, que é um texto que muita gente conhece, e eu acho que os pais podem encontrar uma maneira bem peculiar e própria, né? Encontrar um jeito com o seu filho de demonstrar esse afeto,
Seja através, como diz o texto, de dar um nó lá no lençol toda noite, né? Seja um beijo, seja um bilhetinho, enfim. Cada pai vai encontrar a sua maneira. Mas os pais também precisam poder estar, assim, mais próximos e falando um pouquinho mais de amor, porque parece que esse papel fica muito com a mãe, que é mais melosa, que beija, que abraça, e parece que o pai não consegue acessar isso. Mas pode acessar, não tem problema, independente da idade do filho. Legal. Bom, eu gostaria então que o pessoal de casa que não conhece esse texto do Nó do Afeto, a gente vai exibir ele então agora. Vamos lá. Em uma reunião de pais numa escola da periferia, a diretora ressaltava o apoio que os pais devem dar aos filhos. Pedia-lhes também que fizessem presentes o máximo de tempo possível. Ela entendia que, embora a maioria dos pais e mães daquela comunidade trabalhassem fora, deveriam achar um tempinho para se dedicar e entender as crianças. Mas a diretora ficou muito surpresa quando um pai se levantou e explicou, com o seu jeito humilde, que ele não tinha tempo de falar com o seu filho, nem de vê-lo durante a semana, porque quando ele saía para trabalhar, era muito cedo. O filho ainda estava dormindo, e quando voltava, já era muito tarde, e o garoto não mais estava acordado. Explicou ainda que tinha de trabalhar assim para prover o sustento da família, mas também contou que isso o deixava angustiado por não ter tempo para o filho. Ele tentava se redimir, indo beijá-lo todas as noites quando chegava em casa. E para que o filho soubesse da sua presença, ele dava um nó na ponta do lençol que o cobria. Isso acontecia religiosamente todas as noites quando ia beijá-lo. Quando o filho acordava e via o nó, sabia através dele que o pai tinha estado ali e o havia beijado. O nó era o meio de comunicação entre eles. A diretora emocionou-se com aquela singela história e ficou surpresa quando constatou que o filho deste pai era um dos melhores alunos da sua turma. Bom, e se você aí de casa prestou atenção no texto, com certeza deve estar bem emocionado. É um texto que mexe profundamente com a gente, não é, Loris? E, bom, então gostaria que você fizesse uma consideração a respeito disso, a respeito da importância dos pais, de fato, se fazerem presentes. Bom, então assim, os pais, eles precisam conseguir encontrar o afeto nessa relação. Hoje em dia, o que a gente percebe, né? Existem muitos pais que querem ter filhos, mas não querem ser pais, né? E isso é uma coisa muito complicada. Eu preciso entender, antes de engravidar, antes de colocar um filho no mundo, que esse filho vai mudar minha rotina, que eu vou ter que me dedicar, que criar um filho dá trabalho, é cansativo, né? Eu vou mudar tudo, eu vou ter que me dedicar integralmente àquela criança. Por 6 anos? Não, a vida toda vai mudar. Eu tenho a responsabilidade sobre aquela criança, né? Não só na criação, não só na educação, né? Mas em tudo, no amor, em tudo. Então eu preciso conseguir me dedicar. Isso é uma coisa importante que os pais precisam entender. Eu quero ter filhos? Eu vou ser pai. Preciso ser. Não tem jeito, não tem como fugir. É isso aí. Bom, então tá dado aí o recado. Curtam o máximo que puderem dos seus filhos, se façam presentes, porque isso com certeza vai contribuir para um futuro da criança, né, do adolescente, do adulto, vai contribuir para a formação dele como um todo. Eu acredito muito nisso, não é, Loris? Toda a formação como um indivíduo, né, moral, social, psicológica, formação como um todo. Bom, e para você que está em casa agora com as crianças, no período de férias escolares, eu selecionei várias opções de passeios em São Caetano e em São Paulo. São Paulo, que é aqui pertinho, tem várias opções, vários lugares muito bacanas para levar a criançada. Então aproveite o seu tempo livre, que seja um sábado, um domingo ou um final de tarde. Enfim, arranje um tempinho para o seu filho, leve ele para passear, curta com ele alguns momentos bacanas nessas férias. Então confira comigo várias opções de lazer. Zoológico de São Paulo e Zoo Safari. Localizados no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, um dos mais importantes de Mata Atlântica da cidade de São Paulo, acolhem algumas nascentes do Riacho do Ipiranga e abrigam dezenas de espécies de fauna nativa.
Em uma área de 900 mil metros quadrados, mantém uma população com cerca de 3 mil animais, representados por espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados, incluindo algumas espécies ameaçadas de extinção. Os complexos são vinculados à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e atendem por ano cerca de 1.600.000 pessoas. O horário de funcionamento do zoológico é de segunda a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, e o Zoo Safari, das 9 da manhã às 4 da tarde. Confira os valores dos ingressos pelo site www.zoologico.com.br. Aquário de São Paulo, com 9 mil metros quadrados e cerca de 2 milhões de litros de água, é o maior da América Latina. Beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. No local, o visitante é inserido em ambientes de água doce, oceanário, pinguinário, morcegário e mamíferos. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know. No aquário, há aproximadamente 3 mil exemplares de cerca de 300 espécies de animais. Destaque também para a atração O Mergulho das Sereias, uma surpresa a mais que encanta crianças e adultos desde 2013. O endereço é Rua Ruete Bacelar, número 407, no Ipiranga. Informações 2273-5500. Aberto de segunda a domingo, das 9 da manhã às 6 da tarde. Os ingressos agora no mês de julho custam R$30 e para a terceira idade, R$20. Acesse também o site www.aquariodesaopaulo.com.br. Cidade da Criança. O empreendimento, que já atraiu gerações, reabriu em 2011 após amplo processo de revitalização e reformas. Beyond a doubt, my heart will lead me there soon. Oh, we'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea. And never again I'll go sailing. No more sailing. A história da Cidade da Criança se une à história da teledramaturgia brasileira. O parque foi construído dentro da primeira cidade cenográfica, criada para a novela Redenção, da extinta TV Excelsior. Entre as atrações estão o teleférico,
tagadá, barco viking, elevador, mini montanha-russa, roda gigante, carrossel, trem fantasma, xícara maluca e muito mais, além do famoso submarino. O funcionamento em julho é de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, em São Bernardo do Rua Tasman, número 301, telefone 4330-6998. O passaporte custa R$40. Consulte também os valores individuais de atrações paralelas pelo site cidadedacriança.sbc.com.br. No more, no more, no less feeling. Museu Catavento. Conhecimento e diversão garantidos para crianças e adultos. O local, instalado em um dos edifícios históricos mais importantes da cidade, o Palácio das Indústrias, tem se destacado como um dos preferidos da capital paulista. Ocupa um espaço de 8.000 metros quadrados e traz 250 instalações que encantam os visitantes, sendo a maioria delas interativas. Em 4 sessões, universo, vida, engenho e sociedade, tudo é apresentado de forma lúdica para fazer da visita uma prazerosa viagem ao mundo do conhecimento e da cultura. O Catavento abriga também o Museu da Tecnologia. Veja como chegar pelo site cataventocultural.org.br. De terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Os ingressos custam R$6, com meia entrada para estudantes, idosos e portadores de necessidades especiais. Gratuito aos sábados. Informações 3315-0051. O Circo dos Sonhos. Quirei, uma aventura na selva. Você se encantará com o mundo mágico do circo em um espetáculo inédito que levará as crianças, jovens e adultos a um show de coragem, aventura e muita diversão. Que tal conhecer um camaleão equilibrista, índios e felinos acrobatas e ainda um mago ilusionista? Neste espetáculo de luzes e cores vibrantes, todos os seres são encantados e a grande estrela é o corpo humano. Quirei, uma aventura na selva, tem duração de 90 minutos em 2 atos e redefine as fronteiras da criatividade e de imaginação em um show de circo para toda a família. Informações 2076-0087. O Circo Quirei está instalado no estacionamento do Moca Plaza Shopping, na Avenida Capitão Pacheco e Chaves, 313, com apresentações aos sábados, domingos e feriados, às 3 e 5 da tarde e 7 e meia da noite. Confira o preço dos ingressos no site www.circodossonhos.com.br. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for. Mundo da Xuxa.
O parque temático reúne atrações indoor para toda a família. Destaques para Montanha-Russa, Bosque dos Duendes, Simulador X, Vale do Sol, Carrossel da Turma, Bate-Bate do Guto, entre outras. Neste mês de julho, na compra dos ingressos, você ganha um passaporte replay para retornar ao parque entre agosto e setembro de 2014. Localizado dentro do Shopping SP Marketing, na Avenida Nações Unidas, 22.540. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 11 da manhã às 6 da tarde, nos dias de semana, e aos sábados e domingo, das 8 da manhã às 7 da noite. O passaporte individual custa R$ 93,00, com opções de combos para 2 a 5 pessoas com valores reduzidos. Idosos pagam meia entrada. Informações pelo site omundodaxuxa.com.br ou pelo telefone 5541-2530. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold, only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place. I said, yeah, what a concept. Could use a little fuel myself, and we could all use a little change. Well, the years start coming and they don't stop coming. Back to the rules that I'll hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now. Ski Mountain Park. Para os pais que procuram uma opção diferente fora da capital, que tal uma estação de esqui? Em São Roque, a 60 quilômetros de São Paulo, o Ski Mountain Park reúne opções de lazer que garantem um dia inteiro de diversão. No Complexo Radical estão disponíveis atividades como arvorismo, passeios a cavalo por trilhas ecológicas, paintball, torre de alpinismo, tirolesa, teleférico, tobogã, arco e flecha e, claro, a maior atração, as pistas de esqui, onde o visitante pode esquiar em qualquer época do ano. Os menorzinhos podem passar horas no playground com monitoras. Há fraldário, berçário e ambulatório no parque, além de ótimas opções de gastronomia. Aberto aos sábados, domingos e feriados, das 10 da manhã às 6 da tarde. Para mais informações sobre preços e acessos ao local, visite o site skipark.com.br. No, I won't stop loving you. Why should I? We took a taxi to the station, not a word to say. And I saw you walk across the road for maybe the last time, I don't know. Feeling humble, heard the rumble on the railway track. And when I hear the whistle blow, I'll walk away and you won't know that I'll be crying. Because I can't stop. E para quem vai ficar em São Caetano, aproveite as férias nos espaços ao ar livre. Vale um bom passeio pelo Parque Chico Mendes ou uma boa pedalada com a criançada pela Avenida Kennedy, aos domingos. As unidades do Sesc também trazem opções de sobra para a garotada, com destaque para o Circo da Gente, na unidade de Santo André, com os bastidores e o dia a dia do universo circense em exposição, espetáculos, oficinas, intervenções e cursos. Acesse sescsp.org.br e confira toda a programação das unidades.
E a Secretaria da Cultura de São Caetano, a Secult, tem um canal de informações atualizado com a agenda cultural do mês de julho. No Facebook, confira Secult São Caetano. Aproveitem e boas férias! Everything's alright, and I could pretend and say goodbye. Pelo que vocês viram, opções não faltam para aproveitar esse período aí da criançada dentro de casa. E a Lores agora vai falar da diferença entre levar o filho para passear e passear com o filho, né, Lores? Isso. É importante os pais entenderem que quando se dispõem a passear com os filhos, não podem chegar no lugar e deixá-los se divertindo enquanto você está trabalhando, está numa rede social, está conversando, está só observando. Não. Aproveite esse período para estar efetivamente com o seu filho. Se divirta com ele. Participe das brincadeiras, participe das fantasias, né? Esteja ali, para que isso também fique guardado na memória da criança. Então, eu não posso estar todos os dias das férias fazendo isso com os filhos. Estabeleça um dia, mas vá com ele efetivamente, não apenas o leve até esse lugar. Isso é uma coisa importante para os pais. E que vai fazer toda a diferença. Toda a diferença, principalmente na memória da criança. Legal, Lores. Acho que muito bem colocada essa observação. Eu gostaria de te agradecer a participação aqui conosco. O programa está à sua disposição e espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer um bate-papo. Com certeza. Eu agradeço. Estou aqui à disposição de vocês. Obrigada. Bom, e o programa Elos de hoje fica por aqui. O nosso novo encontro é na sexta-feira, às 11 da noite. Lembrando de nossas reprises também aos domingos, 12h30 e durante a semana em horários alternativos na programação. Obrigada pela companhia e até lá! Programa Elos. Oferecimento Grupo Fênix de Educação, Berçário e Educação Infantil, Educação Fundamental e Ensino Médio, São Caetano do Sul.